perguntar o que tu quiser. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo, revestida pelo sangue de Jesus, para te dizer que tu é um derrotado. Tu está fazendo esse fiasco porque tu foi visto. Tu está fazendo esse fiasco porque tu foi identificado no teu oculto, desgraçado. Tu foi denunciado. Eu vi agora a área que prende a vida dessa moça, a vida dessa menina, mas Deus faz com que eu entre nessa peleja para a libertação da alma dela. Tu não vai desgraçar a vida dela. Eu vi o que Deus tem na vida dela. Eu vi o que Deus projetou para ela desde o ventre da mãe dela. E eu vi também como tu observava ela. Tu se escondia por cima dos telhados das casas e espiava ela. Tu espiava ela, pequenininha, dançando na minha presença. Tu espiava ela dormindo. Tu olhava de longe. Eu ali cuidando dela e tu esperava o momento certo. Tu esperou o momento certo para se apresentar para ela. Com 6 anos de idade. E eu dizia, meu Deus, como que ela pode saber disso? Dos meus 6 anos até os meus 21. Exatamente como a profeta disse. Que seria e que aconteceria dos meus 6 aos 21. Que na numerologia satânica, dos que fazem seitas, dos que criam coisas imundas e sujas, amando de Satanás, no meio dos satanistas, a totalidade das idades, entre aqueles que eles escolhem para destruição, é entre os 6 aos 21. E eu não sabia disso. Que era entre os 6 e os 21 anos de idade. Dos 6 aos 21 anos de idade, eu vivia um ataque na minha vida. Vivia 2 tipos de estrada. O ministério poderoso que Deus tinha para mim. E do outro lado, as coisas que Satanás queria projetar e preparar no campo da minha vida. Era uma luta penhosa. Eu me lembro uma vez acordar de ver uma guerra. Eu via anjos e demônios lutando. Muitas vezes eu via os anjos desciam no telhado da minha casa. No mundo espiritual eles abriam o telhado, eles desciam e eles lutavam contra demônios. Eu não entendia por que tinha tanta luta. Eu não entendia porque na maior das lutas eu dormia. Eu dormia muito, o dia inteiro. Às vezes eu acordava tarde mesmo e não entendia. Eu acordava às vezes totalmente como se tivesse sido operada. Muitas vezes assim eu acordava e não entendia por que eu dormia tanto. Eu dizia, meu Deus, por que isso acontece? E aí eu fui entendendo que batalhas aconteciam sem eu saber, que ocorriam na minha vida. Dos meus 6 aos 21. Eu me lembro que quando eu fiz 21 anos de idade, gerou um reboliço no mundo espiritual muito forte. Me fez lembrar dos meus 6 anos. Dos meus 16 também chegou a ocorrer. Eu me lembro, foram 3. Foram os 6, os 16 e os 21 que ocorreu na minha vida. Nos 16 eu tive uma fase rebelde muito grave. Aonde eu lutei com todas as minhas forças para vencer. Aonde eu me isolei de muita coisa para poder vencer o que Deus tinha na minha vida. Que eu concluí ontem falando com vocês no vídeo. Mas ainda assim havia coisas. Ainda haviam áreas e conforme eu ia avançando. E quando eu fiz 18 anos de idade, o meu corpo diferenciou, evoluiu. Eu tive ali uma evolução normal da minha natureza e não entendia, não conseguia compreender porque eu tinha que ter tudo isso na minha vida. Menstruei muito cedo, com 12 anos de idade. Eu me lembro que com 12 anos de idade, quando eu menstruei, até naquele momento ali o inimigo vinha tentar me destruir. Muitas vezes, até menstruada, ele vinha tentar me destruir. Ele vinha beber meu sangue e eu não sabia disso. Deus falava pra mim, Rosiele, ele vem pra sugar o teu sangue, ele vem pra beber teu sangue, pra te enfraquecer. E eu me lembro que muitas vezes eu acordava fraca. Eu acordava totalmente fraca, caída, sem entender por que eu passava por aquilo, por que até o meu sangue ele queria beber. O desgraçado tentava até beber meu sangue, gente, pra ter uma ideia. E muitas vezes eu dizia, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu não entendia por que isso acontecia. Eu realmente não conseguia compreender por que Deus permitia que isso acontecesse na minha vida. E eu comecei a culpar a Deus, eu comecei a passar as coisas para Deus, eu comecei a duvidar do poder de Deus. Que Deus podia ter poder suficiente para me fazer gritar, para me fazer clamar por ajuda. Mas eu tinha que abrir a boca, eu não sabia que tudo dependia de eu abrir a boca para contar. Eu tinha que liberar isso no mundo espiritual em voz alta. Gritar a 7 céus e dizer mesmo. Só que eu tinha medo. Eu tinha vergonha. Eu tinha pânicos. Síndromes terríveis. Ele colocava covardia em mim, medo de sair na rua. Medo de ter a certeza de um dia ir para lugares maravilhosos, viver uma vida como gente, como ser humano, como outras garotas, como outras meninas. Eu não conseguia compreender por que isso acontecia comigo. E os anos foram passando.
As coisas foram acontecendo e muita coisa foi acontecendo, meu Deus. Se lembrar de tudo é muita coisa. Eu me lembro que muitas coisas eu anotei e gravei e quero um dia poder postar aqui pra vocês. Relatando em detalhes realmente. Mas eu me lembro que com 16 anos de idade uma coisa aconteceu. Que foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu já relatei o que aconteceu aqui. Quando esse fator aconteceu, eu me lembro que o mundo espiritual mudou o seu comportamento e foi gerar outro tipo de comportamento para me enganar. E com 18 a 19 anos ele passou a ter outros tipos de comportamentos. Como ele sabia que eu não conhecia o amor, eu não conhecia o relacionamento, eu não sabia o que era o sexo, o que era o toque, o que era o beijo. Então ele passou a me destruir ainda mais naquele fator. Ele esperava os anos avançando. Com 21 anos de idade, quando eu já estava com meu corpo totalmente pronto, fisicamente, como um corpo de uma mulher, ele passou então a desenvolver outros tipos de diferenças e formas para querer me destruir. Eu me lembro que às vezes ele usava até pessoas no oculto para querer me destruir, nas áreas de sexualidade. Eu me lembro que eu comecei a sonhar com homens diferentes, diversos tipos de homens de aparências diferentes. E eu me lembro que esses comportamentos eram gerados diversas vezes. Ele vinha e tomava a forma daqueles homens e vinha ter comigo e querer alimentar a minha alma. E por muitas vezes eu me sentia amada. Por muitas vezes eu me sentia desejada. Ele falava palavras lindas pra mim, me chamando de maravilhosa, me chamando de gostosa, me chamava de um monte de coisa e eu achava que aquilo era o céu na terra. Então eu comecei a passar a não dar mais ouvido para Deus. Eu passei a não mais cultuar a Deus, a não mais prestar culto ao Senhor e não querer mais Cristo como meu noivo. Ele entrou na minha vida para tirar de mim o amor por Jesus Cristo, o toque do Espírito Santo, para colocar na minha vida o toque dele e ter apreço a ele, amor a ele. E ele começou a mexer nos meus dons. Ele começou a mexer nos meus dons para fazer eu desenvolver os meus dons de outra maneira, para a destruição. Ele começou a me fazer entender que às vezes eu podia orar pela cura e também podia fazer a pessoa voltar a ficar enferma. E muitas vezes acontecia. Quando a pessoa vinha me afrontar, vinha querer me jogar alguma coisa na cara, na hora, naquele momento, eu me levantava contra, com orações contrárias. E ele começou a dizer, viu o quanto tu foi usada? Agora eu vou te usar diferente, eu vou fazer tu ter o controle. Eu vou te fazer teu controle, mas para isso tu precisa me amar. Para isso tu precisa te dar por inteira. Eu preciso ter o teu corpo inteiro para mim. Eu quero te fazer ser minha. Eu quero fazer você ser realmente minha. E ele fez eu acreditar que eu podia ser dele, como se fosse uma mulher dele. Ele me fez realmente acreditar. E eu me lembro que ele tentou fazer um casamento comigo. Numa madrugada. Ele especificou uma roupa específica que eu botasse. E ele mandou que eu ficasse totalmente sem roupa. E veio ao meu encontro para querer me destruir. E eu me lembro que naquele momento eu fiz aquele pacto com o diabo e não tive medo algum. Derramei o meu sangue naquele chão e entreguei a minha alma naquele dia. E eu me lembro que a partir daquele dia a minha vida mudou. Eu não tinha mais forças para me erguer. Mesmo quando eu chamava os anjos não vinham para perto de mim. E por muitas noites a minha vida se tornou uma desgraça. Por muitas noites eu tive a minha vida alimentada por demônios. E aqueles demônios chegavam e faziam sexo comigo. Aqueles demônios chegavam e se alimentavam da minha alma. E por muitas vezes eu permaneci daquele estado.